Boa noite, meus lindos. Tudo bom? Como que vocês estão? Iniciamos no domingo a nossa primeira aula do segundo módulo, tá? A gente não para, a gente vai dar continuidade no processo de formação de vocês. Quero fazer de vocês os melhores líderes dessa nossa terra e eu creio que vai dar tudo certo. Eu creio também que dentro de alguns dias nós estaremos juntos para presencialmente nós termos as nossas aulas e aprendemos mais do conteúdo do qual foi nos disponibilizado. Vocês não receberam o material didático de vocês, que é o livrinho, um caderno de questão, tá? Quero apresentar para vocês. Desculpa a rasura que está no livrinho, esse é o meu livrinho, tá? Esse é o material que vocês irão receber assim que a gente voltar em sala, tá? E o segundo módulo em si ele vai abordar sobre a questão do caráter, tá? O que é um caráter? Caráter nada mais é do que a personalidade, aquilo que você é, aquilo que eu sou, tá? Então nós vamos entender isso. Então o segundo módulo começa com a primeira aula com o seguinte tema: projeto de Deus versus a decisão do homem, tá? Espero que você esteja ouvindo. Tô com um fone bem legalzinho, tem um microfone bem legal, só pra gente entender melhor o que ele fala. Ele diz assim: projeto de Deus. Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Gênesis 26 fala isso. Esta é a verdade que excede em muito entendimento dos homens. Nesta fase está o projeto de Deus para o homem. Ele não criou qualquer coisa, nem qualquer ser, mas criou o homem que trazia em si a imagem de Deus e foi feito à sua semelhança. Então quando ele se refere a Gênesis 26, ele está querendo dizer o seguinte: olha, Deus não criou, nós não somos apenas mais uma criação. Nós somos criados com um objetivo, de sermos imagem e semelhança dele. Então quando ele cita para nós Gênesis 26, ele está querendo dizer isso. Quando a gente vai abordar caráter, a gente precisa entender o caráter de Cristo, nós temos que refletir ele. Ou seja, nós temos que ser imagem e semelhança, ser o espelho. Ele conceitua para nós, traz alguns exemplos, tá? A palavra imagem, e paralelo a isso, você traz um significado, que é tisseren, e semelhança, que é damá, tá? A imagem, o termo tisseren, significa aparência exterior, e a semelhança, em outro termo que ele fala, é damá, que é aparência interior. Aí ele diz: o propósito era que fôssemos parecidos com Deus, que carregássemos a essência de Deus. Fomos criados, Deus tirando de si mesmo para a nossa criação. Foi usado o pó da terra para dar forma ao homem, mas o fôlego de Deus é o que o fez viver. Ou seja, o que fez o homem ser homem saiu do Deus Todo-Poderoso. O que nos faz sermos homens saiu de Deus. Amém? O que faz eu e você sermos homens, seres humanos? O fôlego de vida. O fôlego na qual Deus soprou em nossas narinas. Amém? Esse é o fator essencial que nos faz sermos seres viventes, seres humanos. Aí ele diz: quando a Bíblia diz que fomos feitos à imagem, significa dizer que fomos feitos para que a glória de Deus fosse vista em nós. Não que necessariamente fôssemos a aparência externa de Deus, mas seríamos como Ele é, uma pessoa criativa, inteligente, capaz, etc. E quando diz que fomos feitos conforme a semelhança, significa dizer que seríamos iguais a Deus por dentro, ou seja, revertiríamos o caráter de Deus, teríamos emoções, sentimentos, vontade como Ele. Aí ele diz: todo o projeto de Deus, ainda hoje para nós, é que sejamos como Ele é. Então o objetivo de Deus ao nos criarmos é que nós fôssemos imagem e semelhança, fomos idênticos a Ele. Claro que eu e você nós nunca seremos, também isso é fato, mas nós temos que sempre buscar refletir o caráter de Deus em nós, refletir aquilo que Deus foi em nós, né? Nós sempre utilizamos o termo de cristão, né? O significado disso é ser o quê? Ser um pequeno Cristo na Terra. Ser um pequeno Cristo na Terra é refletir também o caráter de Deus na Terra, refletir o caráter de Deus em nós, amém? Sermos santos como Jesus foi, sermos pacientes, amorosos, bondosos e assim em diante. É refletir o caráter dele. Aí em controvérsia isso, ele fala sobre a decisão do homem, né? A decisão do homem que ele vai citar para nós é lá do Éden, de Adão e Eva, que ele diz assim: havia no homem
todo potencial para ser exatamente aquilo que Deus estabelecera no seu propósito. Deus o colocara no jardim do Éden, no paraíso. Lá também estava a árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que o homem desejasse a árvore da vida e comesse do seu fruto. Fazendo assim, o homem estaria de fato sendo o esplendor da glória de Deus. Contudo, o homem foi seduzido, deixou-se enganar pela serpente, o diabo, e preferiu comer da árvore proibida. Isso causou uma série de alterações. Caiu do seu estado original de comunhão com Deus, assim como o projeto da imagem e semelhança de Deus foi humilhado. Ao pecar, o homem perdeu a semelhança com Deus e tornou-se semelhante de si mesmo, deformando também o seu caráter original. Então olha só, ele cita para nós a decisão do homem. Então Eva foi influenciada a comer do fruto proibido e acabou induzindo Adão, certo? Eu e você conhecemos muito bem isso. A partir desse momento, quando o homem decide desobedecer a Deus, houve algumas consequências, tá? E aqui ele fala para nós que houve deformações no nosso caráter. Então o que é isso? O caráter que Jesus implantou em nós, que nós teríamos que ser como seres, né, como sendo imagem e semelhança dele, foi distorcido a partir desse momento que houve a desobediência por parte de Adão e Eva. Aí agora ele cita para nós algumas das principais deformações do caráter do homem, tá? Que foi a rebeldia. Quando a gente fala de rebeldia, a gente está falando de insubmissão, desobediência. A pessoa rebelde é aquela que não se submete a uma autoridade ou ordem, né? Aquilo que eu sempre disse para vocês, né, no primeiro modo, é difícil, né? Nós, seres humanos, aceitarmos ordens, né? Acatarmos ordens. E muitas das vezes isso acaba nos prejudicando em certas áreas. Eu comentei isso com vocês. Mas quando eu não acato ordens, não sou submisso, eu estou sendo rebelde. Eu estou me rebelando, certo, com aquilo que é errado. Ou seja, eu estou exercendo um caráter que eu tenho em mim que é errado, que é a rebeldia. Tá? Então a rebeldia é uma das principais características do caráter deformado. Então se eu e você somos rebeldes, significa que o nosso caráter tem que ser melhor adaptado. Porque Jesus não foi rebelde, Jesus não desobedeceu, nós somos imagem e semelhança dele, tá? Então ele cita aqui para nós o caso de Adão e Eva, foram rebeldes à autoridade de Deus. Jonas, que eu e você conhece muito bem. Davi foi desobediente, pois sabia que sua atitude em relação a melhorias desagradava a Deus por de encontro à sua vontade. Tá? Então quando eu sou rebelde, eu não acato ordem, eu sou insubmisso, eu desobedeço algo ou alguém, ao meu líder, tá? Eu estou com meu caráter deformado, isso é fato, tá? Não podemos discutir em relação a isso. Outra principal característica do caráter deformado é a idolatria, tá? Que ele cita para nós assim: o homem passou a criar imagens e a reverenciá-las. Passou a adorar a criatura, ele mesmo, seus semelhantes, objetos feitos por ele mesmo, no lugar do Criador, uma vez que Deus já não estava no seu plano de vida. Era preciso criar outros deuses de acordo com sua própria vontade. O curioso é que o homem, insatisfeito em servir quem era maior do que ele, passou a prostrar-se diante de coisas inferiores, como madeira, gesso, animais, etc., com a ilusão de que sobre estes, embora elevados à categoria de deuses, pudesse dominar. No entanto, somos servos de quem servimos e a idolatria teve o efeito inverso do esperado. Não só não o fez livre e soberano, como ainda o prendeu a uma infinidade de deuses fracos e inativos. Tá? Exemplo disso, que é o bezerro de ouro, que foi o caso de povo de Israel, né? Eu e você conhece muito bem a história. Muitos discípulos de Jesus, até Judas, foram transformados em objetos de idolatria, né? Então hoje a gente vê e presencia, né? São Judas, São Pedro, São João, uma série de santos, né? Qual as pessoas tendem a adorar, tendem a fazer, tendem a ter como deuses para ela, amém? Então a idolatria é uma das principais características do meu caráter deformado, tá? Eu não posso
tomar para mim, pegar para mim, idolatrar, né, seres, objetos, seja lá o que for. Amém? Então a idolatria também é uma característica do meu caráter deformado. A devassidão, que é o indivíduo libertino, peço desculpa, tá, minha garganta tá seca, não sei porquê. Não sei se você vai entender, não sei se estou meio acelerado. Estou meio acelerado por causa do tempo, fica muito longo, já está 10 minutos, mas vai dar tudo certo. Tá? Então quando ele fala de devassidão, não sei se está aqui no slide, acredito que está, mas quando ele fala sobre devassidão, é um indivíduo libertino, tá? Sem freio, sem limites, capaz de fazer qualquer absurdo ou cometer qualquer atrocidade em nome da liberdade, quebrando princípios, normas e padrões de comportamento. Então eu sempre, né, bati na mesma tecla no primeiro módulo, que a vida é feita de princípios, né? Então, para mim ser um cristão, eu cumpro princípios, que é a palavra de Deus. Para mim ser um cidadão, eu cumpro princípios, são as leis, Código Penal, Constituição Federal. Então a vida, ela é pautada nisso, ela é pautada em princípios. E quando eu quebro isso, quando eu quebro esses princípios, né, que são estabelecidos, eu estou sendo um indivíduo libertino, eu estou tendo a devassidão, tá? Que é um indivíduo que ele cria para si mesmo princípios, né? Então quando a gente pega para analisarmos que o princípio nada mais é do que um conjunto de normas, regras ou valores que nos norteiam, nos dá direção. Então essa pessoa que é devassa, o que ela faz? Ela não cumpre princípios estabelecidos, ela faz seus próprios princípios. Ah, não, vou fazer isso porque eu acho certo que é fazer. Então ela cria para si um código, alguns princípios loucos que ela acha que é certo, tá? Então ele cita que a cidade de Sodoma e Gomorra tornaram-se símbolos de uma geração desprovida de qualquer moral. A lei era a imoralidade e a devassidão, tá? Então a devassidão também é uma das características do meu caráter deformado, a maldade. O homem tornou-se mal, a cabeça do homem maquina o mal. Todo seu pensamento se corrompeu, toda a intenção que brotava do seu coração era má. Isto corroeu toda a raça humana. Quedas, inclinações do homem são somente para a prática de coisas erradas e completamente desvinculadas do propósito de Deus. O homem tornou-se inútil para o bem e todas as suas obras apenas expressavam o estado de confusão que estava em seu interior. Tá. Então eu cito um exemplo aqui da história do abuso sofrido por Diná e da resposta violenta de seus irmãos, matando todos os homens da cidade. Os irmãos de José quiseram matar por inveja, mas acabaram vendendo-o como escravo. Então a maldade, ela se encaixa também como sendo uma das principais características do meu caráter deformado, tá? Então a gente vai no segundo módulo sempre bater nessa questão de caráter, tá? Então a primeira aula já começa falando sobre isso, que eu e você, nós temos um caráter a ser seguido, caráter tal que foi exercido por Jesus aqui na terra. Jesus foi santo, foi incorruptível, não negociou sua santidade, né? Jesus não desobedeceu, então Jesus foi o ser perfeito. Então quando a gente quer um caráter do padrão de Cristo, nós temos sempre buscar a perfeição. Claro que o caráter a gente não tem ele mudado de um dia para a noite. Esse é um processo, a Bíblia diz que esse processo de transformação é de glória em glória, tá? Então o egoísmo, ele cita aqui para nós também, ele diz assim: no estado em que o homem se encontra, ele possui um amor quase exclusivo a si mesmo, sendo altamente egocêntrico, faz do próprio eu seu maior centro de interesse, né? Acho que eu comentei isso com vocês também durante as aulas do primeiro módulo, né? Que o ser humano ele tende a buscar aquilo que é melhor para ele, né? É a questão do egoísmo, ele sempre vai trabalhar para aquilo que faz bem a ele, bem para ele, né? A questão do egocentrismo, né? Egocêntrico, faz do próprio eu seu maior centro de interesse. Ele cita alguns exemplos aqui também. Ele diz que Acã desobedeceu uma ordem de Deus e trouxe enormes prejuízos para o povo. Nós conhecemos bem a história. O sacerdote levita da parábola contada por Jesus, que viram um homem precisando de ajuda, mas passaram sem nada fazer por ele, mas preocupados com seus afazeres. A parábola do bom samaritano, que você também conhece muito bem.
Então o egoísmo, ele se torna, né, uma das principais características de que eu tenho caráter deformado, o fato de eu não me dedicar a pessoas, não ajudar outras pessoas, né. Tem uma frase que eu li esses dias que se aplica bem isso. Não adianta eu pregar sermão se eu não ser mão, né? Então o que é isso? Não adianta eu falar para você sobre sermão bíblico se eu não estender a mão, se eu não ajudar, né? Então eu tenho que deixar o egoísmo de lado, eu tenho muitas das vezes deixar de pensar em mim, deixar o egocentrismo, né? Deixar de ser egocêntrico, que é fazer do meu próprio eu o meu maior centro de interesse. Aí ele cita para nós também a violência, tá? O homem fechado dentro de si mesmo passou a desconsiderar o próximo. O outro passou a ser visto como concorrente. O inimigo precisa ser exterminado a qualquer custo. O meu sucesso passou a ser atrelado ao fracasso do outro, e para isso foi permitido todo tipo de violência física, moral e emocional. Quanto mais acuado pelas culpas e mais fragilizado pelas crises, o homem reagirá cada vez mais violentamente. Ele cita o exemplo de Caim. Caim, que de forma covarde matou seu irmão sem que tivesse qualquer culpa por Deus não ter aceito sua oferta, né? Lameque era um homem que agia violentamente por motivos banais, sua atitude era cheia de leviandade, tá? Então aqui, basicamente, o capítulo 1, segundo módulo, se resume nisso, tá? Ele fala sobre a decisão, caráter de Deus versus a decisão do homem. Então ele cita para nós algumas das deformações que houve no caráter do ser humano após a desobediência após a decisão do homem lá no Éden, né, que foi a questão de Adão e Eva. Então quando eles, né, decidem desobedecer a Deus, né, traz algumas consequências. E eu e você sabemos que nós somos descendentes de Adão e Eva, nós somos resultado daquela desobediência. Então a lógica, né, ela tende a isso. Logo eu tenho meu caráter deformado. Eu disse para vocês sobre rebeldia, idolatria, devassidão, maldade, egoísmo, violência, né? E basicamente é isso, tá? Acredito que o material está bem simples de vocês entenderem. Eu dei uma resumida bem básica, não quero demorar muito com o vídeo, fica muito extenso, vocês acabam tendo preguiça de olhar. Tá, quero ler com vocês rapidamente a conclusão. Ele diz assim: mesmo o homem desviando-se do propósito de Deus, não significa que o plano de Deus de ter o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança tenha sido vencido ou mesmo abortado. Ele já tinha um plano estabelecido. Jesus Cristo, seu Filho, era o Cordeiro que fora preparado desde a fundação do mundo. Ele seria, além de Senhor e Salvador, o homem modelo, perfeito, igual a Deus, ou seja, a sua imagem conforme a sua semelhança. Jesus Cristo pode levar o homem de volta ao projeto de Deus, consertando as distorções ocorridas em seu caráter, que deformaram sua mente e suas emoções. Estudaremos as próximas lições as principais alterações que deformaram o nosso caráter como consequência da queda. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Não tenham receio, não tenham medo de mandar mensagem, me ligar, tá? Se vocês quiserem, tem o aplicativo Zoom, que é um aplicativo de vídeo chamada, muito legal. A gente pode estar tirando algumas dúvidas, ou marcar um horário para a gente estar entrando todos online ali, e a gente tira as nossas dúvidas. Amém? Então domingo que vem, acredito que ainda será aula online, tá? Mas vamos falar sobre caráter deformado, mente distorcida. Eu vou fazer um vídeo sobre a aula, vou preparar o material, vou estar mandando um domingo para vocês. Desse capítulo 1 eu guardo o resumo, tá? Conforme a gente combinou, seja ele por mensagem de texto, via WhatsApp, via SMS, como você quiser, sinta à vontade. Se quiser fazer um bloco de anotação, também sinta à vontade. Pode ser via áudio ou até mesmo um vídeo, né? Mas eu preciso desse resumo para que eu possa considerar a sua presença, tá? Então, o resumo que você trazer para mim, ele não vai bater o seu livrinho, tá? Assim que você pegar o material que eu vou passar para vocês, vocês irão responder as questões do livrinho normalmente, mas esse resumo que vocês vão me mandar
né, que eu estou aguardando, seja via WhatsApp, via áudio ou vídeo, ele vai valer como presença de vocês. Amém? Tamo junto, conte comigo. Obrigado pela paciência, né, de estarmos aí. Creio que está sendo bem, estou aprendendo muito com vocês. Espero que vocês estejam aprendendo muito comigo. Estou à disposição de vocês. E é isso, meus queridos. Deus abençoe. Tamo junto. Qualquer coisa, aciona nós.